Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, 10 de outubro, sexta-feira, é tirado de São Lucas, capítulo 11, versos do 15 ao 26. No Evangelho de hoje, Jesus revela para nós, a partir desse acontecimento, porque todos os acontecimentos, todos os feitos de Jesus e todos os seus ensinamentos com palavras são para nós fonte de profundo aprendizado. E esse episódio que aconteceu com Jesus e algumas pessoas, aqui não vai dizer, mas os judeus, esse confronto de Jesus com alguns judeus que odiavam Jesus, revela muito para nós daquilo que é a imagem, a caricatura perfeita, do protestantismo hoje, da religião protestante, criada por Lutero, Calvino, Zwinglio, Henrique VIII, ou seja, a religião que nasceu a partir da revolução contra Cristo e contra a sua igreja. Porque quem persegue a igreja persegue Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, quem persegue a igreja de Cristo, a igreja una, santa, católica e apostólica, persegue o próprio Cristo. Se vocês derem de beber a um copo de água, derem de beber, um copo de água que seja, a um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, rejeitar a igreja, fazer caridade a um membro da igreja ou perseguir um membro da igreja é a mesma coisa que está agindo contra o próprio Cristo. Então, o Evangelho de hoje revela muito para nós da mentalidade protestante, daquilo que é o protestantismo na sua essência. Vamos lá. É um episódio muito forte da vida de Jesus, mas que revela muito para nós da mentalidade atual no meio do protestantismo e principalmente quando eles entram em confronto com a Igreja Católica. Veja, naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio. Então Jesus estava expulsando o demônio de uma pessoa. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, disseram que Jesus expulsava Satanás pelo príncipe dos demônios, que é o próprio Satanás. Jesus expulsava os demônios pelo próprio demônio. Veja, outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Veja que hipocrisia. É o tempo todo assim. Aqui no meu canal pede-se sinal. Aqui no meu canal se faz perguntas hipócritas e mal intencionadas muitas vezes. Aqui no meu canal se blasfêmia contra a igreja. E tudo que você puder imaginar. Mas veja, a hipocrisia é tão grande que eles dizem que Jesus está expulsando demônios por meio dos demônios e assim ainda pedem um sinal vindo do céu. Mas, versículo 17, conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa sobre a outra. Aqui é a descrição perfeita do protestantismo. Divisão. De Lutero, Calvino, Zwinglio e Henrique VIII até hoje são milhares de divisões. São centenas, dezenas de centenas de seitas novas nascendo todos os dias. E uma se dividindo contra a outra. Uma com a mentalidade... Mesmo que digam aquela máxima, somente a Bíblia é a regra de fé e moral para o crente. Mas essa Bíblia somente é verdadeiramente mal interpretada ou fazem uma interpretação perversa da Bíblia para atacar a igreja. E aí Jesus continua. Veja, todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Vai cair essas seitas, vai cair uma por cima da outra, vai cair de podre. Não vai demorar muito tempo não, minha gente. E aí Jesus continua. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios.
Aí Jesus agora lança para eles a questão: se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos, que eram exorcistas, alguns judeus exorcistas, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Os exorcistas judeus que expulsavam os demônios são juízes contra aqueles que acusavam Jesus de usar da força de Beelzebul para expulsar os demônios. Aí Jesus diz: mas se é pelo dedo de Deus, ou seja, o Espírito Santo, que eu expulso os demônios, porque o Espírito Santo, Jesus agiu por meio do Espírito Santo em toda a sua missão redentora, foi batizado e ungido com o Espírito Santo para isso. Então, mas se é pelo dedo de Deus, o Espírito Santo, que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E Jesus vai dar um exemplo agora, falando de Satanás e dele mesmo. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Esse homem forte é Satanás. Então ele guarda o seu reino, o inferno, podemos assim dizer, né? E tudo aquilo que ele representa, com força. No versículo 22 diz: mas quando chega na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas quando chega um homem mais forte ainda, Jesus Cristo, do que Satanás, do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Reparte tudo aquilo que ele roubou. Ou seja, Jesus, o homem mais forte que Satanás, arranca a armadura de Satanás, ou seja, destrona ele, vamos dizer que tira dele tudo aquilo que ele pensa ter como força, né? Derrota Satanás e arranca tudo que ele roubou, todos os filhos de Deus que ele roubou, Jesus arranca. É por isso que São Paulo vai dizer que ele nos tirou do reino das trevas e nos introduziu no seu reino de luz. Então, Jesus arranca os pecadores das garras de Satanás e introduz dentro do seu reino de luz. Aí quando o Espírito, aí veja, mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, diz Jesus, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Então, veja, Jesus diz que há necessidade de apregoar o Evangelho para que muitas ovelhas que ainda estejam em outros apriscos ouça a voz de Jesus e, retornando para o único aprisco que é a igreja, ali haja um só rebanho e um só pastor. Jesus está dizendo que quem não está comigo, ou seja, quem não está dentro da Igreja Católica, está contra ele, contra mim, ele diz. E quem não recolhe as ovelhas no único aprisco que é a Igreja Católica, ele vai dizer que está dispersando. Se você não faz de tudo para que as pessoas em Cristo sejam congregados na Igreja Católica, você está fazendo de tudo para dispersar essas pessoas. E um rebanho disperso, ele fica, vamos dizer, que completamente desguardado e completamente, vamos dizer que completamente vulnerável para o ataque de Satanás, o mercenário. Porque o bom pastor é Jesus, ele entra pela porta. O mercenário, né, que veio para roubar, matar e destruir, entra pulando a cerca. E se um rebanho está totalmente desprovido, ou seja, disperso, fora da igreja, fora do redil, do único redil, Satanás vai devorar essas ovelhas. E Jesus continua: quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa, de onde eu saí, para aquele homem. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos. Aqui é plenitude, para dizer que aquela pessoa vai chegar ao máximo
da contaminação espiritual, da perversão, do pecado, né? Da vida mundana, carnal, perversa. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Ou seja, meus irmãos, veja se você não consegue perceber aqui nesse fato, nesse acontecido entre Jesus e esses judeus que blasfemam contra Jesus, blasfemam contra o Espírito Santo. E Jesus diz que blasfemando contra ele, blasfemando contra o Espírito Santo, fazem de tudo para dispersar o rebanho. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. E veja, no capítulo 23, não é no evangelho de hoje, mas no capítulo 23 de São Mateus, versículo 15, aqui está a identidade da religião chamada protestantismo. Veja, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois percorreis mar e terra para ganhar um novo convertido. E quando vocês conseguem, vocês tornam esta pessoa merecedor do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos. Por quê? Porque percorrem céus e terra. Porque fazem de tudo, campanhas evangelísticas, campanhas não sei o que lá, campanha de campo, né, de sair para... Por que fazem tudo isso? Para ganhar um novo convertido. E quando conseguem, destrói a vida daquela pessoa. Às vezes torna aquela pessoa... Claro que não são todas as pessoas, mas são aqueles fanáticos, tais como os fariseus, que os convenceu de que a religião católica, de que a Igreja Católica é a Babilônia do Apocalipse. E quando conseguem convencer, torna essa pessoa 2 vezes merecedora do inferno, mais do que aquele que, entre aspas, o converteu. Por quê? Porque começa a dizer: a Maria dos católicos é um demônio, a Eucaristia é uma bolachinha, a hóstia não passa de coisa mundana, é idolatria. Os santos são todos demônios, por trás das imagens desses santos existem demônios alojados. Rezar o terço é idolatria, isso é coisa satânica, é vã repetição, é isso. Ou seja, a igreja é a Babilônia, o Papa é a besta, o Papa vai anunciar o anticristo vai ser anunciado, vai ganhar todo o poder da besta que é o Papa, e assim por aí vai. E com isso, essa pessoa faz a mesma coisa que os fariseus, né, que os judeus aqui fizeram com Jesus. Ele expulsa demônio pelo poder dos demônios, pelo poder de Beelzebul. Ou seja, blasfemam contra o Espírito Santo, dizendo que uma obra de Deus é a obra de Satanás, dizendo que a igreja de Cristo é a Babilônia prostituta, a meretriz do Apocalipse. E por aí vai, meus irmãos. E só não vê quem é cego. Porque quem tiver uma iluminaçãozinha que seja do Espírito Santo e a ela se abrir, vai perceber que essa falsa religião chamada protestantismo foi criada exclusivamente para atacar, afrontar, confrontar e tentar destruir a Igreja Católica. Porém, Jesus disse: as portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Ou seja, Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As portas do inferno tentarão contra ela, contra a igreja, mas não prevalecerão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E se inscreve no canal se você não é inscrito, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, deixa aí o teu comentário, se inscreve, compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar. Amém.